essa palavra. Abre em Provérbios capítulo 13, versículo 24. Diz assim: O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama, cedo disciplina. A palavra de Deus diz aqui que o que retém a vara, ou seja, que tem medo de corrigir o seu filho, a palavra de Deus diz aqui, aborrece a ele. Mas, diz aqui no seguinte, continuando o versículo: o que ama, cedo a disciplina. Eu estava lendo esse texto e observei ele e cheguei na conclusão que meu pai, ele conhecia muito bem a Bíblia. Talvez ele, não lesse, mas nunca tinha lido a Bíblia, mas ele cumpriu muito bem com esse princípio de disciplinar, de corrigi-lo. Lógico, com amor. Corrigiu com açoites, quando fazia coisa errada, desobedecia. E ninguém nunca morreu. Nem eu, nem um dos meus irmãos nunca morreram. Quem de você nunca levou um açoite de seu pai? Quem de você nunca levou uma palmada? Aquilo não era para destruir você, não era para afastar você, mas sim para afastar do seu coração a loucura, para afastar do seu coração aquilo que era ruim, a maldade do coração. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios 22:15, quero que você acompanhe comigo, que diz assim, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus no versículo 22, capítulo 22, versículo 15. Diz claramente que a disciplina, ela afasta a loucura do coração do menino. Está rebelde, está desobediente, está batendo o pé, fazendo tudo aquilo que é para desagradar mesmo o pai, desrespeitando o pai, desrespeitando a mãe, desrespeitando a família, desonrando. Isso tudo está ligado, está dentro do coração da criança. E quando o pai passa a mão na cabeça, ou não repreende, ou não disciplina, ele vai criando, crescendo com aquilo, dentro dele, achando que tem um domínio. Tem um domínio de todo mundo. E depois de grande não tem como dominar mais. Nós temos que disciplinar os nossos filhos, amar, disciplinar eles, corrigir, ensinar, enquanto são pequenininhos, são arvorezinhas. Depois que a árvore cresce, não tem como repreender mais, disciplinar ele mais, porque ele vai querer bater de frente com você, vai querer te bater. Eu tenho uma avó que até hoje ela é viva, que eu morava perto da casa dela e era vizinhos, a mãe do meu pai. E ela não tinha medo de disciplinar, de corrigir, de açoitar mesmo. Até então que todos os filhos dela respeitam ela e se ela fala, eles respeitam. Eles ouvem. Eles não ousam retrucar. Homens casados que já têm filhos, homens que já têm seus netos. E eu era uma pessoa que era muito corrigido, disciplinado por ela, porque, como eu falei, meu pai tinha vindo para cá, para São Paulo. E por ser tão disciplinado, eu desejava que ela morresse logo, para que eu ficasse livre. Olha a loucura do coração da criança. Eu queria que ela morresse,
morresse, fosse embora, para que eu não fosse mais disciplinado, ficasse livre para fazer o que eu quisesse. Andar por onde eu quisesse, fazer aquilo que eu queria. E por incrível que pareça, até hoje ela é viva. Casei, tenho meus filhos, meu pai já tem netos, ela alcançou os bisnetos dela. Então, era uma mulher que tinha coragem de disciplinar. Muitos pais hoje são covardes, não conseguem disciplinar o filho, sentar o filho e colocar ordem. Muitas crianças estão colocando ordem no pai e na mãe. Estão colocando ordem dentro de casa, faz o que eles querem. E a Bíblia ensina que nós temos que disciplinar os nossos filhos. Lógico, eu não estou falando para você espancar os seus filhos. Eu não estou falando aqui, a Bíblia não está falando para você espancar, colocar um castigo excessivo, de você violentar o seu. Não. Mas a Bíblia é a favor da correção, que você, né, discipline ele com vara. É o que a palavra de Deus está dizendo. Né? No versículo 14 aqui, 13, 24, diz aqui, ó. Versículo 24. Ao que retém a vara, aborrece o seu filho, mas o que ama, cedo disciplina. É desde pequenininho que tem que disciplinar. Desde seus 2, 3 anos de idade que tem que começar a ensinar. Eu e minha casa aqui, quando eu repreendo minha filha, meus filhos, eles não têm para onde correr. Porque se eles correm para a mãe já sabe o que tem que fazer. Que é o quê? Não, seu pai lhe repreendeu, você estava errado, você, né, vai ficar aí de castigo. Porque você errou. Você tem que pedir desculpa, pedir perdão. A mesma coisa, a mãe quando disciplina, quando repreende por alguma razão, e eles correm até mim, eu falo, não, vocês têm que se arrepender pelo que vocês fizeram, vocês estão de castigo, ela colocou você de castigo, vocês vão ficar de castigo. Vão ser disciplinados por esse ato que você cometeu. Então, mas isso tem que haver um acordo entre o casal. Porque se não houver, o filho vai querer dominar a casa, vai querer fazer o que ele bem quer. Então a Bíblia não ensina você espancar, você violentar o seu filho ou fazer coisas de terror. Não, a Bíblia pede para você disciplinar o seu filho, ensinar, corrigir, né? Colocar ordem. Né? Então precisamos entender essa palavra e colocar ela em prática. Porque muitas das vezes a criança é disciplinada pelo pai, ela corre para a mãe fica passando a mão na cabeça dela. Ou seja, isso é um péssimo exemplo, é um mau comportamento que Deus não aprova isso. Mesma coisa a mãe disciplina o filho porque o filho fez a filha ou o filho fez alguma coisa errada, ela corre para o pai e o pai fica passando a mão na cabeça da criança. Muitas das vezes até discute com a esposa. E isso é muito mal. E isso coloca o filho em caminhos tortuosos, em caminhos que vai mais para frente, né, se autodestruir. Porque ele acha que domina. Porque dominou os pais, domina dentro de casa, fez o que ele quis, acha que quando cresce quer dominar nos outros lugares e não consegue. Muitos morrem hoje. Porque tenta ser o tal, o bravão. Ah, meu pai nunca me bateu, por que você vem bater na minha cara? Por que você vem me enfrentar? Por que você está falando com isso comigo? Meu pai nunca me falou isso. Por que você está gritando comigo? Meu pai nunca gritou comigo. Ou seja, são coisas que muitas das vezes eles crescem e levam, né, consigo, e quando cresce quer praticar isso no dia a dia, na rua, por onde anda. Não pode ser repreendido pelo chefe, que já quer matar o chefe, já quer espancar o chefe. Não pode ser repreendido por um pastor, porque já quer matar o pastor, mandar prender. Um líder da igreja, um padre, pastor, sei lá qual é a religião sua.
Então, o que eu quero ensinar para você é que a disciplina tem que ser exercida assim na família. No versículo 22, fala que a disciplina expulsa do coração da criança a loucura, a maldade que ela tem dentro dela. Porque desde criança já tem maldade no coração. Pra você ter ideia. Né? Rebeldias, quando não consegue alguma coisa, fica se batendo, chorando, gritando. Enquanto você não cede, ele não para. E isso é errado, tem que disciplinar a criança. Lógico, tem que amá-lo, tem que dar o que precisa, tem que estar próximo, tem que estar, né, perto, levando para passear, estar, né, ao lado dos seus filhos. Quase todas as minhas folgas, eu pego minhas filhas, minhas duas filhas, e levo ela para o parquinho, às vezes levo no cinema, levo no shopping, mas dentro do meu controle, não no controle delas. Ah, eu quero isso, querido. Filha, não dá. Respeitam, não ficam se batendo. E há de se bater. Eu não vou espancar, mas vou disciplinar. Corrigir e ensinar, que não é bem assim. Então precisamos observar a palavra de Deus e buscar a praticar ela. Diz aqui, ó, a estultícia está ligada ao coração da criança, ou seja, a maldade. No coração da criança já está a rebelião, já está a maldade, né? Já está os desejos, o querer dominar. Então, mas a vara da disciplina a afasta dela, ou seja, vai afastar. Quando você disciplina, ela vai saber, puxa, realmente eu não estou no domínio aqui, né? Tem alguém que está sob o domínio da minha vida, que cuida de mim, que me dá o que comer, que me dá o que beber, que me sustenta, né? Então ela tem que entender isso. Porque se ela não entende, ela vai querer dominar, né? Minha criança, você compra um presente para ela, muitas das vezes ela fala, ó, eu comprei. Comprei? Chega para os amiguinhos, olha o que eu comprei. Ou seja, ela acha que tem o domínio. Precisamos entender e aprender com a palavra de Deus. No versículo 23, 14, diz mais ainda, né? Olha, presta atenção. Tu afadigará com a vara e livrará a tua alma do inferno. Quando você disciplina seu filho, até do inferno você pode livrar ele. Quantos jovens estão morrendo aí, indo para o inferno? Porque não foram disciplinados enquanto criança. Faziam o que queriam com os pais e depois de adulto foram fazer com os outros o que faziam com os pais e encontrou a pessoa errada. E morreram. De assassinados, de espancados, morreram por mão de outros. De tiro, de espancamentos, até a morte. Quantas pessoas passam na televisão sendo mortos, espancados, porque foram roubar? Isso ensinado desde criança. A disciplina tem que ser desde criança, não depois de adulto. Então, deixa essa palavra para o seu coração. Se você ama seu filho, com certeza você vai disciplinar. É lógico que não é fácil eu chegar e dar uma disciplina para meu filho. Eu fico muito triste. Um dia, minha filha agiu com rebeldia comigo, eu dei uma palmada na bunda dela. Eu dei uma palmadinha. Eu dei uma palmada dela, né? E na hora que eu dei, ela ficou, né, tipo, chorando e passando a mão no local. Aí eu saí da onde ela estava para ela não perceber, fui pro quarto e fiquei chorando. Parece que aquilo doeu foi em mim, aquela disciplina ali, aquele castigo, aí depois eu pus ela de castigo, aquilo parece que estava doendo em mim. E eu fui no quarto e fiquei chorando no quarto, escondido, lógico, para ela não ver. Porque senão ela vai, olha lá, agora eu vou ter o domínio sobre ele. Então precisamos colocar ordem, lógico. Não só colocar ordem, ser ditatório, não. Tem que ser paciente, tem que relevar muitas coisas,
Não é tudo você colocar disciplina ou castigá-lo, não. Você tem que ter disciplina, tem que ter ordem, tem que ter os momentos, tem que ser misericordioso, tem coisas que deixa para lá, se não for muito grave, deixa. Se fizer novamente, um ou dois, aí você vai lá e repreende. Tá entendendo? Então que Deus abençoe a sua vida, deixe essa palavra aí para o seu coração, que o Espírito Santo te ajude a cuidar dos seus filhos,